Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos aprender multiplicação e divisão de polinômios. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro exemplo de multiplicação. Nós temos aqui monômios e entre eles há um produto, ou seja, multiplicação. Como que a gente resolve multiplicação de polinômios? Através da propriedade distributiva. O que é propriedade distributiva? Vamos multiplicar todos os elementos de um parênteses com o outro parênteses, ok? Então, primeiro vamos pegar esse x ao quadrado e multiplicar pelo x, depois multiplicar pelo 1. A gente então vai pegar esse número, multiplicar pelo x e depois multiplicar pelo número 1. Após isso, vamos fazer a mesma coisa com o menos x e também com o menos 1, ok? Nós temos aqui bases iguais, x e x. Vamos utilizar a propriedade das potências. Essa propriedade fala o seguinte: quando eu tenho multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Esse exemplo ali, o meu primeiro x está elevado ao quadrado, o segundo x não está elevado, mas nós sabemos que ele tem um expoente. E qual é o seu expoente? 1, beleza? Só que ele não aparece. O que a propriedade fala? Fala que em multiplicações de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, quanto que é 2 mais 1? 3. Então, toda vez que tivermos as bases iguais, vamos somar os expoentes, beleza? Relembrando isso, vamos efetuar. Quanto que é x ao quadrado vezes x? Acabamos de descobrir. As bases iguais a gente conserva e somos os expoentes. 2 mais 1 dá 3. Ok, então já multiplicamos o x. Agora o x ao quadrado vai multiplicar o outro número, que é o 1. E quanto que é x ao quadrado vezes 1? É o próprio x ao quadrado. Beleza. Então, nós já efetuamos com o x ao quadrado. Vamos fazer agora com o menos x a mesma coisa. O menos x vai multiplicar o x e depois vai multiplicar o 1, ok? Então, vamos lá então. Primeira coisa, vamos fazer joguinho de sinal. Menos com mais dá menos. E quanto que é x vezes x? Vamos relembrar a regrinha. X vezes x. Bases iguais, conserva a base. Eu tenho o expoente 1 e o expoente 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, aqui vai dar menos x ao quadrado. Continuando, nós temos menos x vezes 1. Menos com mais, menos. X vezes 1, próprio x, ok? Então, agora vamos para o nosso terceiro número, que é o menos 1. Menos com mais, menos. 1 vezes x é o próprio x. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1, ok? Vamos separar aqui a regrinha de potenciação. Agora que efetuamos a nossa propriedade distributiva, agora vamos analisar se tem termos semelhantes. O que é termo semelhante? Que tem o mesmo expoente. Aqui eu tenho elevado a 3, aqui elevado a 2, elevado a 1 e o nosso termo independente. Então, percebemos que nós temos termos semelhantes. Então, vamos efetuar a operação. Qual é o nosso grau maior? O grau maior é o 3, então vamos copiar ele. Ele está sozinho, então vamos copiar. Nós temos agora x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, quanto que é x ao quadrado menos x ao quadrado? 0. Então, toda vez que eu tenho o oposto do próprio número, eu vou anular. Então, quanto que é 2 menos 2? 0. 4 menos 4? 0. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado, também 0. Continuando, menos x com menos x. Sinais iguais, o que eu faço? Soma e conservo o sinal. Então, vai ficar menos 2x. E por último, tem um termo independente aqui, que é o menos 1. Então, esse aqui é o resultado do produto
dos nossos monômios. Beleza? Vamos para o nosso exemplo 2. Eu tenho aqui o AB vezes A menos B menos 1. O que eu faço? Vou multiplicar por todos os elementos do outro parênteses. Ok. Então, já aprendemos nossa propriedade aqui. Quanto que é A vezes A? Vai dar A ao quadrado. Porque eu tenho o expoente 1 aqui e o expoente 1 aqui. Quanto que é A vezes menos B? Joguinho de sinal, mais com menos vai dar menos. E A vezes B vai dar AB. Ok. Vamos para o próximo número. Mais com menos, menos. A vezes 1 vai dar próprio A. Ok. Fiz com o A. Agora eu vou fazer com o B. B vezes A. B vezes A, BA. Mas como eu já tenho um AB aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vai ficar também AB. E mais com mais, mais. Continuando, mais com menos, menos. E B vezes B, B ao quadrado. Porque eu tenho expoente 1 aqui e o expoente 1 aqui. E por fim, mais com menos, menos. E B vezes 1, próprio B. Efetuamos a propriedade distributiva. Agora vamos fazer a soma dos termos semelhantes. Vamos lá. Nosso grau maior nós temos o grau A ao quadrado aqui e o B ao quadrado aqui. Eles não são semelhantes, são letras diferentes. Então eu posso copiar eles. A ao quadrado, o menos B ao quadrado. Ok. Eu tenho outros termos semelhantes aqui. Também tenho termos semelhantes. O AB é igual ao AB. E novamente nós temos aqui o oposto. Então, menos AB com mais AB vai dar 0. Então eu posso cortar. E posso descer os outros, porque não temos mais termos semelhantes. Eu tenho aqui o menos A e temos o menos B. Então, assim nós encerramos a multiplicação desses polinômios. Vamos agora para a divisão de polinômios. Eu peguei aqui o menos 18 e o 6 para demonstrar como que a gente faz a divisão normalmente com números. Nós vamos pegar um número que multiplicado por 6 vai dar 18, ok? Então, da mesma forma, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos pegar, então, o menos 18 ao quadrado C e dividir por 6a ao quadrado. Então, eu tenho que pegar um número vezes 6 que se aproxima ou é igual a 18. Nós já descobrimos que o número é o 3. Só que tem um detalhe aqui. Toda vez que vamos multiplicar, vamos fazer a diferença com esse número. Sabendo isso, meu número tem que ser positivo, ok? Para fazer a diferença. Então, mais com mais vai dar mais. Troca é menos. Por isso que não pode ser apenas o 3, tem que ser o menos 3. Porque vamos trocar o sinal. Repetindo, vamos trocar o sinal, porque mais com menos é menos. Troca o sinal, mais. Beleza? Então, vamos efetuar a multiplicação. 3 vezes 6, 18. Ok. Agora vamos para a nossa parte literal. Eu tenho A ao quadrado aqui e A ao quadrado aqui C. Beleza, o A ao quadrado está o mesmo A ao quadrado. Então, esse 3 vai multiplicar esse A ao quadrado também. Então, 3 vezes 6A ao quadrado vai dar 18A ao quadrado. Só que aqui eu tenho a letra C, parte literal. Então, também tem que ter um C aqui. Então, a minha divisão vai ser menos 3C, que vai dar 18A ao quadrado C. Vamos multiplicar então, ó. Mais com menos, menos, troca o sinal, mais. 3 vezes 6A ao quadrado, 18A ao quadrado. E eu tenho 3C, eu não tenho C aqui, então vai ficar como se fosse 1. Menos 3C vezes 6A ao quadrado vai dar um total de 18A ao quadrado C. E eu fazendo a diferença aqui, o meu resto vai ser
0. Então, a minha solução vai ser menos 3c e o meu resto vai ser 0. Beleza? Divisão, nós vamos aprender com mais facilidade resolvendo exercícios, ok? Vamos para o nosso exemplo 2. Eu tenho aqui menos 12x elevado à terceira dividido por menos 2x. Beleza, então eu tenho que saber 2 vezes quanto se aproxima de 12. Sabemos que na tabuada que é o 6. Beleza, então nós temos que achar aqui o número 12. 2 vezes 6, 12. Se esse aqui é negativo, esse aqui vai ter que ser positivo. Vamos fazer a regrinha de sinais. Menos com mais, menos troca o sinal, mais. Então, esse 6 ele tem que ser positivo. Beleza. Agora, minha parte literal aqui é x elevado à terceira. E eu tenho x aqui. Sabendo isso, eu tenho que multiplicar por x. Porém, só o x não vai dar, porque o expoente aqui é 1 e o expoente aqui também é 1. E toda vez que a gente multiplica as bases iguais, tomamos expoente. Tem 1 aqui e 1 aqui. 1 mais 1 dá 2. E eu tenho que encontrar o expoente 3. Então, eu tenho que multiplicar por x ao quadrado. 1 mais 2 é igual a 3. 12x elevado à terceira menos 12x vai dar 0. Então, eu encontrei o meu resultado valendo 6x elevado ao quadrado e encontrei como resto o número 0. É isso aí, pessoal. Aguardo vocês nos próximos exercícios de multiplicação e divisão de polinômios. E tchau!